bisavó, ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado até a favela. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas e caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha mãe ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Maria da Conceição Evaristo, poemas de recordação e outros movimentos, com o título Vozes Mulheres. Olha nós aqui em Tchotchó, falando de Ceiça e dando o nosso maior. Que loucura a vida! Outrora, momentos como esses não seriam possíveis. Possível para quem? Para nós sempre foi. A escrevivência nos ensinou a escrita de nós, a fala que pulsa, a escrita que mexe, o desejo que avança. A luta que mostra que nunca estamos sós. Dizem que sempre nos silenciaram, mas nós nunca nos calamos. Olha nós aqui. Olha a mãe Bernadette Apolar, Carolina, Marielle, Dandara, Cláudia. As barreiras do segredo e o medo sempre existiram. Mas por mais que seja difícil, eu acredito que nós nunca nos deixarão vencer. Autoria de Thaisa Silva Martins. Bom, gente, eu sou Thaisa, eu estou aqui não me aguentando de alegria, de tão emocionada que eu estou, de poder pela primeira vez partilhar um pouco da minha vivência, depois da loucura da pandemia, né, falando dos meus processos, do que eu estudo, da conexão com Conceição Evaristo. E aí eu queria propor para vocês outra leitura que vai, como diz, direcionar o que nós vamos falar aqui hoje. A literatura como ponte, aqui e acolá. Duas frases e duas fases que se cruzam e ao mesmo tempo se separam. A literatura os une. Ela retirou-me de um lugar e me levou a outro. Ela reconecta o eu com a minha essência que se perdeu. Ela revolucionou a minha vida, balançou as estruturas, me refezeu e possibilitou estar aqui hoje. Então, muito obrigada. Nós vamos agora iniciar com a minha apresentação. Depois nós vamos falar um pouco, né, sobre nós, para ouvir vocês. Vamos ouvir o vídeo da Conceição Evaristo e vamos conversar sobre ela também. Então, eu sou Thaisa Silva Martins, natural de Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha. Me graduei em Serviço Social pelo FPJM no ano de 2012. Mais ou menos em 2014, eu entrei no mestrado em Serviço Social também, lá na UERJ, no Rio de Janeiro. A graduação que a gente fez aqui, né, na FPJM, foi num contexto de muito desafio. Nós éramos a quarta turma, faltava professor todos os semestres, era uma loucura. E a gente foi, né, fazer esse mestrado no Rio de Janeiro no intuito, né, de buscar maior qualidade, de aprofundar os estudos. E atualmente eu sou doutoranda em Serviço Social pelo FJF e pesquiso a escrevivência da Conceição Evaristo, e é por isso que eu estou aqui hoje. O rosário é feito de contas negras e mágicas. Nas contas do meu rosário eu canto Mamãe Oxum e falo:
Padres Nossos, Ave Marias. Do meu rosário eu ouço os longínquos batuques do meu povo e encontro na memória mal adormecida as rezas dos meses de maio de minha infância. As coroações da Senhora, onde as meninas negras, apesar do desejo de coroar a rainha, tinham que se contentar em ficar ao pé do altar, lançando flores. As contas do meu rosário fizeram calo nas minhas mãos, pois são contas do trabalho na terra, nas fábricas, nas casas, nas escolas, nas ruas, no mundo. As contas do meu rosário são contas vivas. Alguém disse um dia que a vida é uma oração. Eu diria, porém, que há vidas blasfemas. Nas contas do meu rosário, eu teço versículos, sonhos de esperança. Nas contas do meu rosário, eu vejo rostos escondidos, por visíveis e invisíveis grades, e embalo a dor da luta perdida nas contas do meu rosário. Nas contas do meu rosário, eu canto, eu grito, eu calo. No meu rosário, eu sinto borbulhar da fome, no estômago, no coração, na cabeça vazia. Quando desbulho as contas do meu rosário, eu falo de mim mesma, em outro nome. E o sonho nas contas do meu rosário, lugares, lugares, pessoas, vidas, que pouco a pouco descubro reais. Vou e volto por entre as contas do meu rosário, que são pedras marcando-me o meu pouco caminho. E nesse andar de quantas pedras, o meu rosário se transmuta em tinta. Me guia o dedo, me insinua a poesia e depois de manusear a conta por conta do meu rosário, me acho aqui mesmo e descubro que ainda me chamo Maria. Conceição Evaristo. Esse poema é muito bonito, porque ele lembra muito assim aquela ideia da coroação de Nossa Senhora, que tradicionalmente todos nós aqui, né, já participamos, tem visto influência no cristianismo, no catolicismo, né? Mas não era só, não eram só pelo menos na minha época, né? As meninas padrão, né? As meninas brancas que podiam chegar perto de Nossa Senhora. E aí é interessante quando Conceição faz essa denúncia, porque ela se chama Maria, né? Maria da Conceição. E aí o poema me fez lembrar esse processo, inclusive ela denuncia a exploração, ela denuncia, né, a opressão, a escravização nas contas do rosário. Eu achei bonito por isso. E aí agora a gente vai se apresentar, né? Começar com Claudilene, já que ela leu o poema. Eu sou Claudilene, sou professora na UFJM, né? Professora do Serviço Social. Eu sou de Araçuaí, do Vale da mesma cidade, da mesma cidade de Raíza. E faço parte do Observatório de Direito das Mulheres dos Vales do Tremicuri. A gente está construindo esse grupo de estudo, juntamente com a Associação dos Bairros. Nessa apresentação, eu acho que eu fiquei lembrando do outro grupo, de Liota contando a história dela, né? O quanto que a escrevivência é uma prática nossa, né? Que é uma prática nossa, porque a gente conta a história nossa. Né? Acho que desde o primeiro grupo, a gente tem feito isso, as pessoas têm falado, né? Contado a história delas, né? E esse processo de escutar, eu
até hoje aquela história de Quioto está marcando muito o caminho, né? E quantas pessoas lendo o poema da Conceição, eu fiquei, isso assim, quantas pessoas que estão aqui que as palavras de Conceição passou dessa mesma forma, de como em todos os espaços, né, a gente vivenciou esse racismo, sabe? Até mesmo no sentido do lugar, a religião é um lugar que as pessoas iam para encontrar a fé, para encontrar, né? Mas até ali mesmo as pessoas, esses processos se repetiam. Então, na hora que eu li a poesia, acho que eu já aproveito para falar o que a poesia me provocou, mas eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que Conceição, da palavra poética, vem trazendo coisas que não diz respeito só a ela, mas perpassa as várias mulheres negras que estão aqui também. Né? Eu não sei, se vocês quiserem apresentar de forma aleatória, eu sei na roda. É porque faltou mais. Eu sou Ivone. Na verdade, eu na verdade tinha consciência, não sabe que eu sabia, né? Mas a princípio já gostei muito, já achei que eu estou no meu lugar. Ah, que bom. Então, eu sou Ivone, sou mãe, esposa, companheira de LGBT. E desde o primeiro poema que ela leu, eu tive vendo a minha vida, né? Nossa história da minha avó, que por sinal também é de Araçuaí. E quando esse último poema ali, dá para ver nitidamente na família aquela coisa de gostar, querer cultuar, né, o seu Oxum, o seu Xangô, sei lá, mas tem que ter igreja, né? Porque bacana, convencional, mas todos aceitam e está na igreja. Né? E eu lembro da minha avó sempre negra, sentada sempre no cantinho, e eu sempre perguntava, por que a senhora sempre no canto, ao invés de lá, não é igual todo mundo, mas ela não se sentia. Se desculpa porque eu disse, mas ela não se sentia próprio daquele lugar para estar ali, nós vamos estar, fazer isso todos, né? E que a gente vai ter consciência enquanto você é criança, enquanto é crescendo. A partir da hora que você vai tendo consciência do seu lugar na sociedade, da sua vida, da sua história, você vai se enxergando nessas coisas. E não é fácil você desvencilhar, ou você dizer assim, não, eu superei. Eu estou aqui, mas eu não tenho dores, não, eu tenho dores. Eu carrego dores na alma, no corpo, toda essa história que massacra meu povo, né? Meu povo que eu digo sanguíneo, mas também toda uma coletividade. E quanto por último aí da coroação, que eu não servia nem para drogar flores, Nossa Senhora, né? No mundo, eu estava no canto, eu não gostei muito de cantar, então todo ano eu era treinada para cantar, eu só cantava para as meninas brancas, coroar Nossa Senhora, eu achava lindo, eu também queria coroar Nossa Senhora, mas a mim nunca foi dado o direito de coroá-la, porque eu não fazia parte, né, desse grupo de meninas brancas, cabelo liso, até que o cabelo rendeu dos índios, né? Então eu tenho esse cabelinho, mas foi tudo já sofrido. Eu não pude fazer, então assim, a gente tem muita coisa, né, assim, que a gente vai vendo, eu tenho certeza que todos nós que temos essa desenvolvimento tem muita coisa. Vários momentos para a gente batalhar, hoje aí vai ser bom, você pode colocar mais então, nós queria saber, a gente vai apresentar ou também falar uma coisa? Pode, se você quiser. A ideia é falar uma apresentação. Mas eu já falando de coisa da casa, porque senão não vai falar. Eu comecei falando, porque senão o peito da poesia esqueço. Eu sou Maria Gisele, sou presidente da associação da inauguração. Passei por quase todas as fases. E a gente lá onde mora, então a gente tem aí uma vivência né, do cotidiano, da realidade mesmo, da vida de função, né, tudo aquilo que eu acabei falando e não falei, não,
Tá, é bastante. Então, a gente tem, né, como o Rony disse aqui, o Rony disse, que todos nós dessa povo, quando, né, se fala um poema desse, qualquer um, a gente sente assim, né, na pele, na realidade, essa, né, essa vivência. Eu lembro muito de minha avó, ela, né, sofreu muito para poder criar os filhos, depois chegou um determinado tempo que ela teve que dividir esses filhos, né, com os outros, mais ou menos aquela família, né, os outros mais velhos, é que teve que pegar os outros, quando ela teve uma tia, que ela passou assim por esse sofrimento tão grande, e ela até hoje ela não conseguiu superar, sabe? Ela tem marcas assim, mas marcas profundas mesmo, essas marcas completamente. Mas assim, um perigo assim para superar as coisas, sabe? Tudo é muito sofrido. Então é justamente dessas marcas. Eu era pequena ainda, devia ter sido uns 4 anos, 5 anos, e a minha avó, aqui na casa do meu pai, onde meu pai estava, né? E ele, na hora de ir embora, para participar, a gente não passa grande assim. E lá no final, tinha muito assim. Aí o que ela fazia? Ela disse que estava quase na hora de a gente ir embora, né? Que ela dela, ela fazia assim, ia ficar lá perto da cancela, para na hora que não tinha abrir a cancela para passar, aproveitar esse capítulo. E aí, né, meu pai já sabia e ia para poder não deixar. Gente, mas ela vinha assim, essas imagens dela muito grande, marcou muito. Ela vinha nesse passo, mas chorava muito, parecia que estava desabando, sabe? E realmente estava desabando isso, né? Então, até hoje, ela tem essa característica na vida dela como um todo. Obrigada. Boa tarde, me chamo Renata, eu sou professora na área de Ciências Humanas e Sociais, estou atualmente como professora de História no Colégio Sesc, aqui em Campo Antônio. Eu trabalho também no itinerário de Sociedade e Cultura, e por que eu estou contando também isso? Porque essa semana eu trabalhei com meus estudantes um poema de Conceição Evaristo, em sala de aula, e sou uma apaixonada por Evaristo, queria agradecer aqui a convite da Thaís, que eu não estou com tempo para participar do grupo de estudos nesse semestre, mas eu percebi que eu tenho também o tempo para vir, deu certo e vai dar certo. Estarei, não vou perder mais esses momentos, mas eu tive a grata felicidade de saber mais dos seus estudos, da sua pesquisa aí, que quero conversar mais sobre isso depois. E aí eu pude trabalhar um pouquinho, né, Conceição Evaristo, no poema Olhos d'Água, despertar esse interesse. Ninguém conhecia em sala, né, estudantes de primeiro ano do ensino médio. Falei que ela é da Academia de Letras, né, de Minas Gerais, e coloquei no momento literário da UFMG, tem um vídeo que ela mesma, né, na rádio da Federal, que ela mesma narra, ela conta esse poema, o poema Olhos d'Água mesmo. E aí o pessoal adorou, gostou muito. E coincidência ou não, essa semana eu tive esse momento em sala e estou aqui agora. Agradecer, obrigada. Boa tarde, eu sou Edilene, trabalho também na saúde sou assistente social, né? E essa oferta aqui, de partilhar esses cursos, para mim, assim, é uma descoberta, porque nós, a nossa formação como saúde social, né, com a Juliana, professora da Universidade, no curso de serviço social, mas ela nem sabe que esses textos eles não estão disponíveis, né, na nossa prática curricular. Então, no nosso processo de formação, a gente não tem acesso a esse tipo de livro, né? Então, esse momento aqui para a gente, né, que você está passando, é extremamente importante, né? Por exemplo, Conceição Evaristo, eu vim conhecer depois de eu estar no Mulheres Organizadas do Mundo. Conheci a criança aqui no curso, mas agora eu tenho a oportunidade de ler outros textos que eu ainda não havia lido, né? Essas autoras leigas, né? Que agora está sendo a oportunidade para acessar isso. Já veio do Weber, já
Obrigada, gente, por essas partilhas. Boa tarde, meu nome é Emanuele, eu sou estudante do grupo de Serviço Social na UFPJM. Como o Juliano falou, né? Eu acho que esses momentos são muito importantes, porque a gente está tendo conhecimento mais daquilo que a gente aprende na universidade. Né? A gente está enriquecendo ainda mais, né? Porque a gente está aprendendo sobre a história, né? Dessas mulheres negras que são de muita resistência, empoderadas. Então, eu acho que é um momento muito gratificante poder estar aqui participando, né? Boa tarde, meu nome é Jaqueline, eu trabalho aqui na Associação de Bairros de Teoflotone, sou técnica em Serviço Social do CRDH. Boa tarde, meu nome é William, sou jornalista, já cobri muitos eventos da Federal, tantos projetos que eles estão em cena, né? Até mesmo que eles têm esse movimento aqui com a CITA também da alguma coisa, né? As atividades que ela tem com os idosos aqui. Enfim, não estou atuando mais na área da saúde agora, mas essa pauta racial, as questões da negritude sempre mexeram muito comigo. Inclusive, foi tema, né, da minha monografia na faculdade. E a minha proposta aqui é ampliar realmente o conhecimento, né, os horizontes. Quem sabe tem um sonho também de desenvolver um projeto também de pós-graduação, enfim. Então, abarcar, né, os conhecimentos aí para tentar me dar um start também assim, no futuro, quem sabe. Boa tarde para todos e todas. Acho que quase todo mundo me conhece, né? Principalmente Thaís, que é contemporânea das lutas, de formação, inclusive, dessa universidade que nós temos aqui hoje. Meu nome é Valdeir, eu também sou assistente social, formado pelo UFPJM. Hoje não atuo enquanto assistente social, né? Estou como assistente de projetos no Centro de Referência, né, em Direitos Humanos, aqui o CRDH Mucuri, que é executado por essa associação, né, Associação dos Bairros de Teoflotone. Eu queria aproveitar a fala de Eudirene, eu acho que assim, né, eu acho que ela falou tudo que eu queria dizer e assim, só acrescentar um pouco que não é nem na nossa grade, eu acho que é difícil você encontrar autores negros na nossa biblioteca, né, lá da universidade, então assim, é muito difícil e esse curso ele tem realmente nos dado uma possibilidade muito grande, né, de conhecer, contato com a Carolina, né, com a Conceição, com a Lélia, ele realmente aconteceu só depois da universidade. Esse curso nos ajuda, né, nesse processo que o colega trouxe de aprofundar mais, né, e essa interação da autora, né, que está trazendo e das nossas mulheres que está trazendo essa leitura é muito interessante, muito importante. Queria agradecer a oportunidade de estar podendo, né, vivenciar mais desse módulo. Eu sou Ana Patrícia, sou nordestina, das terras da Bahia, do sertão. Eu também sou nordestino do Vale do Jequitinhonha. Val, assistente do Nordeste. Quer ser filho do cangaço. E estou aqui como coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos. E queria dizer, assim, complementando o que os colegas falam, duas coisas importantes. Esse contato com mulheres negras que me remete a uma ancestralidade. Às vezes eu estou escutando um poema e lembrando da minha mãe, dos meus tios que narrarem as coisas dos meus bisavós que eu não conheci. É interessante isso, né? As narrativas que a gente escuta. E, ao mesmo tempo, esse espaço que nós estamos tendo para reconhecer também os nossos pesquisadores desse território, que já são fruto dessa universidade. Né? Não, sim. Tem muita gente que vai vir aí, que é da Bahia, que eu fiquei muito feliz com ter, né? Que a universidade são pesquisadores que vêm de lá, mas assim, é muito legal a gente perceber, né, esse caminho que está sendo percorrido, né? E que vocês não tiveram esse contato, como o Eudirene falou em Valdeir, de ter na biblioteca esses autores negros, mas vocês, mais adiante, sentiram necessidade de pesquisar sobre nós mesmos, né, sobre a nossa história, postas também no papel.
sabe? Eu acho que está provocando isso, de fato, uma motivação interna, assim, sabe? Obrigada por esse vídeo. Boa tarde, meu nome é Natália, curso Serviço Social na UFJM, sou bolsista do curso e é um enorme prazer estar estudando com Conceição Evaristo e todas as outras mulheres que a gente já estudou e está estudando, e como a gente, às vezes, não tem esse espaço para debater sobre estas mulheres, e como a gente também já passou por várias histórias de luta, de resistência que essas autoras já passou. Então, está sendo, assim, extremamente importante para mim como estudante, e saber que no curso que que a maioria já fez, a gente não tem na grade essas mulheres, a gente não escuta falar sobre elas, e ter a oportunidade de estar aqui é de extrema importância. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Júnia, eu sou estudante do curso de Serviço Social aqui na UFVJM. Estou fazendo estágio agora aqui no Centro de Referência com a Alba, e como destacaram aqui, né, na universidade a gente não tem muito contato com esses textos. Eu, inclusive, vários deles vi ter contato através da Claudilene, tanto na matéria eletiva, né, que ela traz alguns textos da Lélia Gonzalez, e aqui no grupo de estudos também tive contato com esses textos. Até então, que eu me lembre, não tinha na grade esses autores, essas autoras negras, até o momento, e eu agora estou no último período do curso, né? Então, desde o primeiro não tive esse contato, vim ter agora através da Claudilene, inclusive por isso que eu decidi pegar a eletiva dela, tanto que comentei com alguns colegas do curso, né, que é uma das, ou a primeira, né, eletiva matemática que ela tá, não havia visto até então. Tem outras eletivas de questão agrária, de algumas outras matérias, mas não matemática que a Claudilene trabalha. E essa é a minha mãe e a minha irmã, elas têm vergonha de falar. E eu convidei, estão com medo de falar aqui. Sua mãe tem medo de falar, não tem sua irmã. Você está querendo falar para elas? Meu nome é Eliene, eu sou irmã da Júlia. Eu vim aqui por curiosidade e estou gostando muito de estar aqui. E desde que ela começou a estudar, eu venho observando o que ela está estudando, porque eu não tive a oportunidade de estudar. Só fiz a quarta série, não sei falar muito, mas sou de Araçuaí também. Pessoal trabalhador, lutador, não tem medo, não teve nada. Então, eu venho observando assim, que Júnia estava estudando num lugar que eu tinha que estar junto. Aí ela chegava e falava dos professores, sempre falava, ficou aquela... Mãe, eu agora estou apertada, estou bem graduada, estou apertada, eu sei como. Porque eu tenho que exercer minha carreira, que eu estou estudando para falei, com quem você está? Aí ela falou, os professores citou a Claudilene. Aí eu falei, tá, eu vi essa pessoa na reunião, foi atrás. Gostei muito. Mas ela foi fazer um estágio, ficava num lugar que não estava dentro. De repente, Júnia muda para cá, chegou aonde que eu queria chegar. Eu estou com minha família, eu sinto como se fosse a minha família, que tem história, que minha mocinha começou da história lá, isso passou por minha vida, da história daquela cidade, faz parte da minha vida. Entre os avós, os parentes, foi passando. Para mim, eu sinto muito feliz de estar aqui junto com você. A questão de público está muito bem hoje, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? Eu já fui contemplado em várias falas, mas dizer da potência desse espaço, né? Eu acho que em vários sentidos, né? Primeiro que a gente tem tentado fazer esse movimento, né? De sair da lógica dos muros da universidade. Eu acho que está aqui nessa casa, né? Que sempre dá para a gente, eu acho que não é pouca coisa, assim, né? A gente construir, de fato,
uma universidade que não está respeitando essa lógica, né? De fato, que seja próximo. Essas discussões, né? Várias falas disseram da invisibilidade, né, de autores negros no serviço social, mas essa é uma questão da própria sociedade, né? Assim, a gente vive uma sociedade que invisibiliza e massacra a população negra, sobretudo as mulheres negras diariamente. E aí o serviço social reproduz essa lógica, né, como parte desse processo, né? Não só invisibilizando autores negros, mas assistentes sociais negros. A história da nossa profissão, a Ivone Lara, Maria de Desvalido Nascimento. Enfim, né, a própria Ivone Lara, por exemplo, ninguém tem referência dela como assistente social. Né? Aquela ideia da sambista, mas que ela foi uma peça-chave, inclusive na lógica do processo de construir uma outra forma de tratamento da saúde mental. Né? A gente fala de você redesenhou a lógica, né, de caminhar. Então, assim, acho que a gente está nesse processo de trocar a roda do carro com o carro em velocidade, em relação a alguns debates, como a questão racial, né? E aí, muito feliz a gente poder dar esse espaço, né? Nos acampando, nos aldeando. Também acho que um desafio é pensar a população indígena dentro desse debate, a gente está dizendo isso também, né? A gente fala relações étnico-raciais, mas direto, acaba sendo ainda mais sensibilizado. Então, também acho que o desafio da profissão, da sociedade, dos movimentos sociais, para todo mundo que quer construir uma outra sociedade, que a raça e a etnia não seja um marcador social de desigualdade. Bom, gente, então vamos continuar, né? Me falar que não preocupar com o cronograma do espaço, do evento, mas eu optei por falar um pouco e depois trazer a Conceição, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a vida dela, as obras dela que estão aqui. Enfim, vamos ouvir uma música que foi feita para ela, vamos ter várias declamações também. E aí eu queria voltar um pouco da minha apresentação, né? Como eu falei com vocês, formei em serviço social aqui na UFPJM em 2012. E aí essas coisas que o Valdeir comentou, que o Direito comentou, que a Júnia, né, comentou, a Nath comentou, tudo isso eu atravessei também, né? E aí o Thales reforçou que isso é fruto do próprio racismo, né? Então, assim, a gente não ter acesso ao estudo das obras das intelectuais negras é fruto do próprio racismo. E aí eu queria partilhar com vocês alguns momentos da minha trajetória que me possibilitaram estar estudando sobre isso aqui hoje num doutorado em serviço social. Porque parece um pouco meio estranho, né? Tipo assim, ela está discutindo o quê, na verdade, né? Então eu vou estar trazendo um pouco disso aqui pra gente. Aí eu queria situar, mais ou menos um ano antes da pandemia, em 2019, eu tinha acabado o meu contrato de professor substituto aqui na UFPJM. Então, eu fiz a graduação aqui em serviço social, fiz o mestrado aqui em serviço social, e aí chegou a hora, terminou o contrato aqui, aí chegou aquela coisa, né? Os professores. Thaís, vai fazer um doutorado, porque se você não fizer um doutorado, é como se você não tivesse terminado a tarefa do mestrado. E eu não queria voltar para a academia, porque eu estava no saco cheio de serviço social. O serviço social na academia. Né? E aí eu não estou querendo separar, falar que uma coisa é outra coisa é outra, não, meu professor longe de mim. Eu quero dizer que eu estava querendo vivenciar outras experiências como assistente social para além da academia. E aí eu comecei a fazer vários concursos na época e tal, e tive acesso ao projeto nacional Leia Mulheres, que estava iniciando aqui no Teoflotone no mesmo mês que eu fui embora. E por incrível que pareça, eles estavam lendo, né, elas e eles estavam lendo Olhos d'Água da Conceição Evaristo. Aí eu tive que ir embora para minha cidade, né, o contrato acabou, voltou aquela vida, fazendo concurso, falei, vou tentar o doutorado também. Só que na minha cabeça eu tinha que trazer uma coisa diferente. Porque eu não aguentava mais estudar os fundamentos do serviço social. E aí, não quer dizer que isso aqui não faça parte dos fundamentos. Mas na perspectiva do meu processo de formação, tudo foi muito engessado, numa perspectiva que não discutia a dimensão étnico-racial, né? E aí eu estou falando uma crítica, pensando
os últimos 10 anos para lá, né? Vamos dizer assim, de 2015 para lá, porque foi o período que eu entrei no mestrado e tal. E a gente observa que de 2015 para cá houve muitas mudanças nesse sentido no próprio serviço social, mas o meu processo formativo não teve nenhum debate sobre isso. Assim. E aí eu falei que eu ia entrar para o doutorado, mas que ia ser um processo diferente do que foi no mestrado. Porque o meu mestrado foi muito adoecedor. A ideia no meu mestrado era muito voltada daquela perspectiva bem tradicional da profissão, no sentido assim, de que a gente tem que seguir o que Marilda Yamamoto fala, que a gente tem que seguir o que o autor fala, porque você tem que seguir o caminho do meu livro orientando. Você não tem autonomia. E aí eu falei que ia para o doutorado, mas que eu ia fazer diferente. Eu cheguei no doutorado um pouco perdida, assim, né? Entrei com um projeto lá que tinha a ver um pouco com o que eu tinha discutido no mestrado, mas eu entrei um pouco perdida e, ao mesmo tempo, fiquei querendo criar um projeto Leia Mulheres da minha cidade, lá em Araçuaí. Então, mais ou menos na iminência de tentar a submissão do doutorado, eu criei um projeto Leia Mulheres lá em Araçuaí, junto com outras companheiras, e comecei a ter contato com um daréu de autoras aí que vocês comentaram, que a gente não tinha visto durante a graduação. Então, tipo assim, quando eu estava escrevendo o projeto do doutorado, nosso grupo estava lendo Cora Coralina, Adélia Prado, Lígia Fagundes Telles, Jamila Ribeiro, nossa, lendo autoras regionais. Aí eu falei, nossa, que massa, eu quero levar isso para o doutorado também. Eu não quero chegar lá da mesma forma, né? E aí, aconteceu que o nosso clube bombou, foi bombando e tal, foi crescendo. E aí começou o doutorado, eu ia embora, né, para Juiz de Fora, que foi onde eu me inscrevi, passei. Só que aí veio a pandemia. Aí vamos ficar mais ou menos uns 8 a 9 meses, né, que a gente ficou sem aula, sem orientação, sem nada. E eu precisando encontrar um objeto, porque eu vi que aquilo que eu tinha apresentado para passar não tinha nada a ver com o que eu estava querendo. Eu precisava trazer uma coisa que fosse mais autônoma, que tivesse uma perspectiva que eu pudesse ser eu. Eu não conseguia viver mais das produções que eu fazia antes. E aí, então, eu comecei a deparar com essas autoras e falar, não, eu quero debater isso no meu doutorado, eu não quero discutir a profissão em si. Eu quero trazer a contribuição disso que eu estou vivenciando para a nossa profissão. E aí, por entre vários caminhos, né, eu fui escolhida para ser orientada por uma mulher que não é assistente social, que aí apresentou algumas críticas ao marxismo tradicional dentro do serviço social, me apresentou autores e autoras latino-americanos que eu não tive contato na graduação, e aí a coisa foi mudando. Só que eu precisava também conseguir fechar meu objeto de estudo, né? E aí foi a luta. E aí, nesse intervalo, eu comecei a perceber a minha escrita, para além dessa escrita acadêmica. Comecei a construir a minha tese de uma forma ensaística. De uma forma como se fosse um ensaio. E aí também busquei disciplinas na área de letras, né? Como era pandemia, eu consegui fazer uma disciplina num programa de pós-graduação lá do Piauí. Consegui fazer também na nossa universidade, em Juiz de Fora, e fui tendo contato com a discussão dos trabalhistas, com o debate da experiência, e aí as coisas foram caminhando para eu conseguir fechar um objeto de estudo. Só que nesse intervalo de tempo, muita coisa foi surgir muita coisa, porque como eu estava na minha cidade, tendo aulas remotas de doutorado, construindo o projeto de mulheres lá, eu comecei a fazer um levantamento das obras dos autores do Valdir Tiônia. Só que aí eu ficava, meu Deus, eu estou fazendo doutorado em serviço social, como é que eu vou conseguir organizar isso tudo? E como pessoal da letras, eu também tive contato com a poesia slam, né? O poeta slam, poesia slam. E aí comecei a trazer a poesia slam para a minha tese, inclusive eu qualifiquei, né, a proposta de tese, aquela primeira banca que a gente passa, com a proposta de discutir a experiência no slam. E aí eu só sei que foi uma mudança e um concol, e eu conseguindo, que eu fui vendo que ao mesmo tempo que eu estava assumindo
uma nova forma de aprender, de ler conteúdos que eu nunca tinha visto durante a minha vida, eu também estava começando a escrever de uma forma mais liberta, mais autônoma. Não com aquela coisa engessada que é tipo... Ai, meu Deus. Desculpa, colegas, mas assim, aquela coisa engessada que a gente vê em algumas revistas típicas da nossa profissão, sabe? Eu comecei a sentir uma autonomia e aí a publicar em blogs, no blog lá dos autores do Baldo de Tionha. Comecei a me ver como parte dos poetas, escritores do Vale, o movimento dos poetas também. Comecei a publicar na revista literária, Federal, publicar na coletânea Mulheres Negras em Movimento, que está para sair das mulheres lá do coletivo Bell Hooks. Comecei a viver para além dessa escrita acadêmica e, ao mesmo tempo, trazendo esse debate para a minha tese. Então, minha tese está se construída de uma forma, vamos dizer assim, na contracorrente de muita coisa que eu vivenciei do serviço social até agora, assim, né, da nossa formação no serviço social. E aí, nessa loucura, né, eu precisei conseguir, de fato, fechar o meu material para conseguir rumar para aprofundar na tese. E eu tive contato com essa coletânea, que chama Raízes, que é uma coletânea que, inclusive, a nossa querida Júlia, que foi, né, trabalhadora daqui, graduada pela FPJM, também publicou. E tive acesso às obras, né, no caso são 5 páginas de cada autora, são 20 autoras negras. E a partir do estudo dessa coletânea, eu estou estudando o conteúdo sobre violência que as mulheres negras sofrem, fazendo diálogo com a experiência de Conceição Evaristo, porque essa produção é uma produção experimente. E aí eu vou explicar também um pouco como é que eu cheguei nisso. Porque, ao estudar a experiência, a gente observa que o pano de fundo dela é a violência colonial à mulher negra, né? A mulher negra escravizada. Então, por fazer conexão com isso, a gente observa uma relação direta entre a experiência e a violência, né? E essa violência, ela atravessa, né, a própria... como se diz, ela é estrutural desse sistema que a gente vive e atravessa a história das mulheres negras. Então, assim, um dos motivos que Marielle foi assassinada é também por ela ser uma mulher negra. Então, isso se conecta com esse passado ancestral que Conceição Evaristo está trazendo, né? E aí eu fui vendo que essa relação de escrevência e violência poderia, né, nortear e direcionar, na verdade, para o objeto de estudo. E o meu objeto de estudo hoje é essa violência, o conteúdo sobre violência que as mulheres negras denunciam nesse livro. E por que eu escolhi ele? Primeiro, porque eu tive acesso a ele através de Júlia, né? Enfim, ela estava lançando esse livro quando eu dei aula para ela, com o PJM. E esse é um livro que foi coordenado, né, por uma escritora negra que chama Karine Oliveira. Ela é produtora cultural, professora. E ela coordena a editora Venas Abertas, que é uma editora popular, que procura escrever, né, publicar pessoas que estão fora do cânone tradicional, pessoas que são, né, fogem do padrão heteronormativo, cisgênero, mulheres, negras, enfim. E aí eu tive acesso a essa produção, e na própria introdução dela, da obra, já fala que se trata de uma produção escrevivente. Porque eu tinha muito receio. Então, eu vou falar. Não, eu só. Não que você não vai falar, mas eu fiquei pensando o quanto, por exemplo, Conceição Evaristo é uma mulher. Quanto? 77 anos, né? Que fez parte da construção do movimento negro unificado, lá na década de 60, 70, né? 60, enfim, da luta da organização negra, e o quanto que, assim, e a gente, eu fui conhecer Conceição Evaristo muito recentemente. Igual a Thaisa colocou o primeiro livro que eu não leio Mulheres, né? Não lembro, acho que eu conheci Conceição Evaristo a partir daquela campanha que estava tendo da academia para ela, para a cadeira, né? Da academia, da Academia de Letras, né?
Então, assim, enquanto que ela, uma mulher negra da terceira idade, de ter essa visibilidade hoje, mas enquanto as mulheres negras tão fodas como Conceição Evaristo, morreram sem ter essa visibilidade, esse reconhecimento a partir dessa uma escrita, porque Conceição, ela não é só a produção dela, a escrita dela, né? Ela toca na gente com as palavras, não só quando está no livro. Não precisa estar no livro para tocar a gente, né? E aí, quantas mulheres negras que, né, não têm essa visibilidade ainda, que estão já na terceira idade, né? E eu queria ressaltar também a importância que a gente tem hoje de ter aqui mulheres negras que estão na terceira idade, nesse grupo de estudo aqui, para falar da sua escrevivência, falar da sua história, né? Porque essas histórias são histórias que muitas vezes a gente não conhece, que não são contadas, né? E aí eu lembro daquele samba da Mangueira, Brasil, né? A história que a história não conta, né? O berço do mesmo lugar é na luta que a gente se encontra. Então, assim, essa mulher, enquanto uma mulher de luta, mas também ela, enquanto uma fineza, uma leveza. Eu acho que ela consegue ser concisa, com profundidade e ao mesmo tempo leve. Leve e pesada, né? No sentido da denúncia, uma presença, assim, que chega e fica. Conceição Evaristo. Quando a gente lê esses textos, assim, inclusive, sua tese mesmo, ela traz isso, né? Na parte do movimento, em algum momento, fragmentos da tese, mas a sua própria tese é isso. É um escrito de vivências. Então, por que quando a gente lê aqui nos toca? Porque a gente se sente pertencente àquele momento. Quando a gente lê um outro texto, por exemplo, você citou Mário de Mamoto, né? E eu cito aqui José Paulo Neto, que é um autor do serviço social, e ele tem escrito extremamente registrado. É um tempo que foi necessário para aquele momento, de reconciliação social e tudo, mas era necessário ter teóricos também, né? Até para poder validar a própria cientificidade do curso. Eu consigo ver dessa forma, faço essa informação a ele. Mas, por exemplo, quando eu leio Conceição Evaristo, que me toca de uma forma, né? As próprias escritas de Cláudio Leite tem parte delas, que você se sente pertencente àquele mundo. Então, isso reverbera em nós, faz com que a gente tenha apreço pela leitura, tenha vontade de ler, porque é nossa vivência, é nossa realidade, né? Mais clara, mais objetiva. Nossa, estou pensando, né? Tentando falar, mas eu lembrei também aquele podcast da Conceição de Mano Bravo, né? Assim, é muito forte a hora que ela fala assim, né? Que nossa escrita. Não precisa, porque na hora que passa o caminhão aqui, já era. Então, consegue completar. Enfim, podcast, né? Conceição de Mano Bravo, né? Tem um momento lá que ela fala que a nossa escrita é a nossa forma de vingança. Ela fala que a escrita minha forma de vingança. E eu acho que isso é muito forte, assim, né? Isso, assim, né? E aí, pensando na música, tanto que a escrita da Conceição, né, e a escrevivência tem mobilizado pessoas negras, sobretudo mulheres negras, nesse país todo. Né? Aí vocês estão trazendo experiência, por exemplo, a Thaís, né, trouxe dela, com a Juliana, nesse movimento. Mas eu acho que a gente... Porque eu acho que é sempre pensando nessa relação, né? Se por um lado houve e a invisibilidade do pagamento histórico, por outro lado, também a luta e resistência, sempre, né, desse país, entre tudo, palmado. Esses processos de luta e resistência abrem portas para quem vem, sabe? E aí, até pensando nesse Conceição Vicência, tem uma parte que ela fala, né, que ela diz na minha tese, assim, pensa nessa ideia do próprio movimento da Sankofa, né? A vida era uma mistura do antes, do agora, depois ainda. Eles viviam assim. Essa ideia, né, de olhar para o passado, reconstruir o presente
projetar o futuro, tá? Eu acho que essa ideia dessa culpa, né, dessa lógica, ela está imbuída na Conceição como um todo, né? Então, isso nos possibilita uma nova geração, né, ainda que pese desafios, a barbárie que conhece do racismo, né, que nos atravessa diariamente, mas também a gente tem reconhecido as nossas competências, né, e as nossas lutas, não para mais minar uma casa grande, mas para acordar dos outros mais profundos. Eu acho que é isso, uma nova geração, não só a nova geração, estou dizendo assim, né, uma geração também tem sendo inspirada nessas mulheres, né, em nos movimentar para acordar a branquitude, né, essa elite desse país, nos seus sonhos mais profundos, né, porque nós estamos adormecidos há 500 anos, e agora a gente precisa acordar, né, essa branquitude, aí quando a gente fala branquitude, não está falando de pessoas brancas, mas de uma lógica colonial, né, que supõe a inferioridade racial. Ele continua acordando essa galera, né, que são sonhos mais injustos, né. E aí, nossa, a fala de vocês dois me deu pouco nesse sentido, porque assim, quando eu direi que comentou, né, a gente não está desprezando esses outros autores tradicionais, de social, mas é também mostrar que as intelectuais negras, inclusive do serviço social, contribuem para a cientificidade do curso também, né? Por que elas não foram vistas, não foram, né, lidas e tudo mais. E aí eu acho interessante, inclusive, mencionar, porque a gente tem esse marco dessa virada que a nossa profissão vem fazendo nos últimos 10 anos. E aí teve até uma atividade, uma das lives que eu assisti, que o Thales palestrou, que aí você coloca que em 2018 as entidades organizativas do serviço social estavam sendo conduzidas por mulheres negras, né? A ABEPS, o CEFES e a MSP, né? Pela primeira vez. E aí isso tudo tem fomentado e faz parte desse contexto. E aí eu queria trazer alguns dados para a gente poder refletir. Nesse próprio livro que eu comentei com vocês, no prefácio, uma das autoras comenta, a partir de uma pesquisa da Regina, eu não sei falar o nome dela, né? Da Galscani, uma coisa assim. Ela mostra que de 1990 a 2004 foram publicados 258 romances por 3 grandes editoras brasileiras. E revelou-se que 93,9% das pessoas que publicaram eram brancas, 72% no sexo masculino e 68% residiam entre Rio e São Paulo. E aí, contraponto a isso, lá no site do literato da UFMG, do pessoal da Letras da UFMG, que inclusive a Renata comentou, lá a professora Constância Lima Duarte, que organizou, inclusive, o livro que eu coloquei de subsídio para o nosso debate, lá ela fala que o ano de 2021 as escritoras negras bombaram. E aí ela comenta que apenas em 2021 foram publicadas precisamente 5 antologias contendo a produção literária de escritoras negras. Aí ela coloca que nesse total não está computado o número 43 da publicação coletiva do Cadernos Negros, que é uma edição ininterrupta desde 78, né? E que a autoria feminina compõe mais de 2/3 das quase 500 páginas desse volume do Cadernos Negros. E aí, para situar isso, né, eu acho importante trazer um pouco da trajetória da Conceição, né, como ela se constituiu como essa mulher que tanto nos inspira. E eu acho importante reforçar que até mais ou menos os anos 70, porque ela nasce em 46, né? Mas até os anos 70, que foi esse período que ela vai para o Rio de Janeiro, né? Ela comenta que as discussões étnicas, raciais, não estavam tão assim, marcantes na vida dela, no sentido dela publicar, né, escrever sobre isso. E aí eu acho muito interessante, porque a escrita nasceu para a Conceição desde que ela se entende por gente, né? Ela fala que a escrita foi uma forma dela enfrentar o mundo. Mas ela começa a publicar com mais de 50 anos de idade os Cadernos Negros, né, na década de 90.
Acho importante demarcar esses livros dela, que são muito famosos, né? Becos da Memória, que é inclusive um livro que ela traz um pouco da analogia com a própria vida dela, que a gente vai comentar também, vou trazer mais coisas. Ociar Vicêncio, Paulo, me ajuda a reclamar, e depois lembrando do vô dela, né? Que trabalha com sua herança identitária a partir do vô dela, né? Ociar Vicêncio, eu adoro microfone, gente, mas eu gosto também que as pessoas usam o que eu ouço melhor. Ociar Vicêncio, essa história é linda, até na minha tese eu usei ela. É linda, profunda, linda, é igual a história de muitas mulheres que a gente conhece, inclusive, né? De uma família, esse sobrenome, Vicêncio, é porque que ela Ponciá Vicêncio? Ponciá é uma mulher, com sobrenome, né? Vicêncio. Vicêncio era o Senhor, né? E todos os escravizados do período da escravidão, eles foram libertos, né? Lembrando que essa semana, dia 13, foi 13 de maio, dia da não discriminação. Só que é isso, assim, dessa relação com a terra, e de você não ter, que é o que Conceição fala, que eu não tinha essa reflexão, que a gente não tem nem sobrenome. Porque até isso foi roubado da gente. A gente tem sobrenome que foram dados pela igreja, que são os escravos da igreja, os negros escravizados da igreja, recebiam sobrenome de santos, de Jesus, né? Os que eram escravizados na região litorânea da costa. Então, assim, a gente tem o sobrenome do Senhor, a gente tem o sobrenome a partir dessas áreas. Isso aí é uma coisa que me marcou muito quando eu li essa obra, porque a gente não tem o sobrenome da gente. Nós não sabemos. É só isso, assim. Por isso, quando a gente chega em espaços assim, é importante a gente falar nosso nome, nosso sobrenome, de onde a gente veio, porque eu não sei se eu acho que foi Lélia Gonzalez que falou isso, que se a gente não nos dominar, né, a branquitude faz isso pra gente. E aí a gente observa muito nas novelas, né, as pessoas negras com apelido de coisa, com nome de coisa. O rapaz negro da novela da Sete chama Pudim, chama Espeto. Não dá um nome, né, não colocam com essa identidade. Isso tudo tem influência do racismo também. E aí eu queria comentar que, no caso, Olhos d'Água é um grupo de contos. Exprimir essas lágrimas de mulheres é como se fosse uma entrevista que ela faz, né, com várias mulheres. E ela vai trazer em cada capítulo Campos é um pedacinho grande, eu não. Nem eu, não tenho guardado. E aí eu queria ler um pouco do De Becos da Memória, porque conecta muito com a trajetória dela, e eu quero que a gente possa discutir sobre isso. Então, Conceição, ela foi para o Rio de Janeiro, nos anos 70. Lá ela fez a graduação em letras, o doutorado e o mestrado. Concluiu o mestrado dela com mais de 50 anos, mais ou menos 50 anos em 96, ela tinha 50, aquela de 46, né? E aí em 2011 ela terminou o mestrado, e aí o doutorado, e aí eu acredito que ela devia estar com 65, por aí, 65 anos, já era idosa. A trajetória de Conceição é toda marcada por essa perspectiva não acadêmica, né, óbvio, da subjetividade dela enquanto mulher negra. Ela sempre coloca que essa posição é o que direciona as obras dela. Ela está na Academia Mineira de Letras e em 2018 teve esse movimento, né, para ela entrar na Academia Brasileira de Letras, e aí você resgatou isso, né, não chegou a se efetivar, enfim. Ela coloca que ela tem 4, na verdade a mãe dela tem 4 filhas, que são as 4 Marias, e com o pai dela, né, que ela não chegou a ter muito contato, e com o padrasto dela, a mãe dela tem 5 meninos. E desde pequena, ela coloca que ela teve que aprender a arte de cuidar do corpo do outro, porque ela conviveu muito com a tia e com a mãe, que eram lavadeiras. E aí eu achei interessante, porque no Becos da Memória, ela vai trazer a Maria Nova e a Maria Velha. E isso se conecta um pouco com a trajetória dela, porque é ela enquanto Maria da Conceição, né? E a tia dela, Maria Filomena, que teve que cuidar
a gente observa essa mistura, e Conceição, ela é tão assim, sabe, tão incrível, que ela fala que aqui tem uma realidade inventada. Nada que está aqui é mentira, mas também nada que está aqui é verdade. Se o leitor, né, me confundir com a Maria Nova, deixe para ele resolver. Então, assim, e ao mesmo tempo ela fala, a minha parecência com a Maria Nova não me constrange. E é muito interessante porque ela vai mostrando esses personagens, né, que fizeram parte da vida dela e ao mesmo tempo que ela cria e aproveita para poder inventar. Aqui ela promove uma discussão muito importante sobre a questão desses projetos de reurbanização que a gente costuma falar, que é o desfavelamento, né? E ela fala que ela vivenciou muito isso em Belo Horizonte, foi por conta disso que ela teve que ir para o Rio de Janeiro. E aí nessa hora ela faz uma conexão linda com Carolina, porque assim, vocês trouxeram a Carolina no encontro passado, né? E o Leu Mulheres Teófilo Otoni, quando foi criado, Leu Conceição no primeiro encontro, Carolina no segundo. Então, assim, elas duas se mesclam. E justamente porque Conceição fala, o que Carolina vivenciou na favela em São Paulo, eu vivenciei na favela em Belo Horizonte. A minha mãe começou a escrever um diário inspirado em Carolina, e eu arrisco dizer que Carolina criou uma tradição literária a partir dos registros do diário. E aí é interessante observar essa analogia, enfim, essa comparação entre as duas, né? Aos 8 anos, Conceição teve seu primeiro serviço doméstico, e era interessante porque assim, ela ia na casa das pessoas e tinha que educar as crianças, né, ajudar nas tarefas de casa, e ela levava isso para a favela também. E lá ela acabava auxiliando as pessoas, né, as crianças da favela, e recebia os seus trocadilhos por isso. Essa foi a primeira forma dela conseguir o seu dinheiro, assim, ainda na infância, né? Eu acho interessante lembrar também, e aí conecta com um dos textos que a gente colocou como subsídio, que é o texto da Grafia Desenho de Minha Mãe, que lá Conceição vai mostrar a mãe dela enquanto lavadeira, e ao mesmo tempo ela faz uma analogia com a mãe ancestral, porque ela vai falar que o sentido gerador, na verdade, o sentido da grafia, da escrevivência, vem muito da mãe dela de Cócoras, né, escrevendo com graveto no chão, um sol, para chamar o sol para secar as roupas das patroas, né? E aí ela faz a conexão que a escrevivência inicia aí no sentido que a escrevivência vai para além da alfabetização, da ideia da escrita formal, né? A gente escreve com o nosso corpo, com os nossos gestos, né? Com toda a nossa voz. E aí ela mostra muito essa conexão no texto, no segundo texto que ficou de subsídio, que é o da Grafia Desenho de Minha Mãe. Acho interessante partilhar também que Conceição, aos 17 anos, ela teve muita influência da juventude católica, né? Estava um pouquinho assim na iminência de começar a se efetivar o golpe militar, e ela participava desses movimentos de articulação da juventude e tudo mais. Aí, em 71, ela concluiu o curso normal, e ela sofre esse processo, né, vamos dizer assim, de desfavelamento lá em Belo Horizonte, e teve que ir para o Rio de Janeiro para tentar buscar novas formas de sobrevivência, enfim. E ela queria muito ser professora, mas ela sabia que em Minas ela só ia conseguir através do QI, né, do que indica. Então ela passou um concurso para professora de educação primária no Rio de Janeiro. Em 73 ela foi para lá e ficou por mais de 30 anos nessa tarefa, né, nessa função. Em 2006 ela se aposentou. E foi começar a ser reconhecida como escritora bem depois disso, né? Com 70 anos, mais ou menos, no início da década de 2010. Né? Ela foi ter esse reconhecimento como escritora. E foi justamente, né, isso que Thales comentou do podcast com o Mano Brown, que ela coloca que foi trabalhando na casa desses patrões, né,
que ela foi começando a lidar com os livros, a articular com os livros. E aí ela viu que anos depois ela publicou na mesma coletânea de um dos descendentes da família que a mãe dela trabalhou, das famílias famosas lá de Minas Gerais, né, lá de Belo Horizonte. Aí ela vai e fala, tem vingança melhor do que essa? Tem vingança melhor do que essa? Né? E nesse podcast também ela vai falar sobre a Casa Escrevivência, que foi criada agora, foi fundada mais ou menos em julho de 2023, lá no Largo da Prainha, no Rio de Janeiro. É um lugar bem pequenininho, eu estive lá, não consegui visitar, mas eles estão, né, reorganizando para poder receber visitas em breve. E lá nesse podcast, com a Manoel Brau, que ela vai divulgar a Casa Escrevivência, ela fala o quanto que a escrevivência é um termo que todo mundo vem usando. Todo mundo vem usando. Todo mundo. E aí ela fala assim, ela não pede ninguém de vivenciar, experienciar a escrevivência. Mas ela deixa claro que o sentido gerador é esse, né? Da escrita das mulheres negras a partir desse enfrentamento. E eu observo que se a gente digitar no Google, né, a gente vai ver muita gente usando de forma aleatória, como uma escrita de si, como uma escrita narcisista. E Conceição fala que não foi a ideia dela fazer isso. Não é uma escrita que eu estou desabafando, que a minha unha quebrou, né, que o meu cabelo está precisando escovar. Não é nesse sentido, né? É nesse sentido de enfrentamento. E aí eu queria ler uns trechos. Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua autoinscrição no interior do mundo. Por não ter nada, a escrita me surge como necessidade de ter alguma coisa, algum bem. Quando eu estava lendo aqui, teve uma aqui perto que fez uma fala aqui que eu acho que ela deveria fazer no microfone essa fala. Maria José. Não me lembro, foi por ali, parece que ela leu, né? Que é para poder acordar, né? Da Casa Grande. Aí eu falei, gente, tá difícil demais, viu, de acordar esse povo. E o sono deles é profundo demais, né? Aí, quando você tenta, cada vez, né, que tenta acordar, na verdade tem que ter muita resistência para isso. Veja a Marielle, né? Quando tenta acordar, acontece o que está aí. Mas, na verdade, também, né, a gente pensa também do outro lado. Até as próprias, como é que fala? O próprio escravo, o próprio, né, preto mesmo, que foi escravizado, continua sendo, também ele precisa de ter essa consciência que muitas vezes, né, não, a maioria das vezes, nem a gente mesmo tem essa consciência. Acho até que é difícil, né? Fica mais difícil acordar essa burguesia, né? Esses donos do engenho, é justamente por isso. Porque o preto é a maioria, né? Já pensou se todos eles tivessem essa consciência, conseguiria acordá-los mais, como é que fala? Mais rápido. Tem um negócio que é a responsabilidade dos brancos pelo racismo, né? A criação do racismo ser da branquitude. E essa responsabilidade, ela é narcisista. Não importa se Narciso olha nas águas, se apaixona por si e morre afogado, ainda assim é esse o ciclo da branquitude, né? Porque segue achando a si mesmo muito bonito. Entendeu? É essa barreira que tem que ser quebrada. A gente estava conversando ontem da questão da deficiência, né? De pessoas com deficiência. Por que a cidade não promove a integração dessas pessoas? E por que finalmente o capitalismo começa a perceber as pessoas negras, a importância delas na força de trabalho, né? As mulheres no estudo? Porque isso reflete
uma vontade do próprio sistema, sabe? Aí a gente ficou pensando, né, Val, sobre como provocar o lucro, né? Porque quando o capitalismo, eu acho que erra muito feio quando integra pessoas que excluiu, porque essas pessoas vão chegar revoltadas e vão implodir, né? E aí uma hora essa estrutura vai cair, sabe? Então, como provocar essa estrutura para ir integrando, né, até que ela desabe, né? E talvez seja aí a provocação com a branquitude, né? Porque por si só, porque cheio de privilégios a gente vai tomar consciência, vai acordar, não faz sentido, sabe? Não faz sentido. É na marra, né? Não é na marra, é na marra. Mas eu acho que, assim, só para reforçar o que você falou, a tarefa de combater o racismo é de todos nós, né? De todos nós. Então, porque quando você falou assim, essa tarefa por si é narcisista, no início da sua fala, ficou parecendo, eu entendi que era como se a responsabilidade para acabar o racismo fosse só de quem criou ele, entendeu? Mas a responsabilidade é essa, né? Mas aqui é que paga. Olha, na revolta mesmo, que eu disse que a Amada é pobre de forma geral. Eu tenho uma dificuldade de confiar no outro pobre, e como negra é a maioria, você chega lá, você conta para eles 500 verdades, você dá 1000 testemunhos de vida. Aí chega um bonitão lá e compra o miserável com 10 palavras. Você prega, fala, conversa a vida inteira. Fala a sua experiência. É uma luta contínua, com certeza. Mas é de uma cabeça que eu acho que também, não sei quem faz para contar, porque também dorme. Era isso mesmo, né? Já foi, como é que fala? Já viveu a vida inteira daquele jeito ali, então para conseguir superar tem dificuldades mesmo. Eu lembro, acho que em 96, quando eu comecei a fazer faculdade, aqui no nosso sindicato, geralmente é mais de lá para cá, né? Que é o programa do CAC. Eu lembro mesmo quando eu, em 96, tinha o marido de Dora, Patrício, gente de Deus, que chegou na faculdade, que entrou lá aquele professor, coitado, mas ele sofreu demais, eu não sei como é que ele resistiu. Ele ficava dando conta. O pessoal fizeram baixo assinado para tirar ele. Nós não tem tanto tempo assim. Qual ano, José? 96. Tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui, porque assim, por outro lado, essas histórias de resistência negra, ela é apagada. Ela foi apagada. É igual o quilombo enquanto espaço de resistência, as insurreições negras, as revoltas, tudo isso é apagado pelo racismo, pela branquitude. Tem um papel ideológico e político esse apagamento. A história que é mostrada é do negro, dele ser quem entregou, como é que fala? O dedo duro, né? O capataz, o negro que perseguiu, o capitão do mato, o que entregou, ou seja, minando justamente, construindo essa imagem da desconfiança. Zumbi era um assassino, né? Sim, mas aí essa imagem da desconfiança, como se nós não podemos confiar, entendeu? Então assim, por que hoje a maioria que está lá no Congresso são homens brancos? Porque essa estrutura racista ela é tão dominante, né? Tão estruturante, maquiavélica, que ela faz com que, é isso que você está falando, que a gente não confie dos nossos mesmos, porque isso é o que garante o poder e a dominação dos outros. Essa não confiança, essa não construção, né? Essa, por exemplo, a questão da fala. Quando a gente vai falar, parece que a gente vai morrer. E quanto eles pegam no microfone e usam os meios para eles, e pra gente um meio que, né? É como se não fosse pra gente. Da mesma forma, quando a gente está dentro da universidade, aquele espaço ali, a todo momento,
momento, praticamente, a gente tem que falar assim, é pra gente também. Quando você fala essa questão, é tão importante a questão da educação, desse processo de acordar, né? Porque nós, acordando, a gente com certeza vai acordar, porque não vamos fazer um barulho tão ensurdecedor, porque vai acordar. Só que nas escolas não existe isso, gente. Esse processo tem que começar a educação. Olha, vou começar por mim. Quando foi que eu escutei falar de zumbi na escola, das revoltas, né? E todas as revoltas foram de resistência. Né? A gente ouviu muito mais falar do golpe, da ditadura do golpe, né? Que na é a Revolução de 1964, a gente ouviu falar muito da libertação dos escravos, a gente tinha quase que bater palma para a princesa Isabel, ela foi maravilhosa, foi isso que nos ensinou que tudo isso é um processo, que por trás disso tudo houve muita luta, houve muita resistência. O negro não apanhou assim, só apanhou não, ele fez muitas tentativas, só que né, não foi algo passivo, como tentam dizer para nós. Só que eles fizeram esse apagamento mesmo, porque era interessante nos sufocar. E aí eles fizeram o quê? Disseminaram essa desconfiança, e realmente é desconfiado. Né? O povo é desconfiado mesmo. Então, assim, isso foi uma estratégia que eles usaram para fazer isso conosco. A luta é tão grande que até hoje nas escolas não está ainda tendo esse estudo sobre essa questão da africana, da afrodescendente, ainda nem todas as escolas, aliás, eu não vi a escola que implementou de fato. Já tem 20 anos, galera. Entendeu? Então, assim, destruir isso é muito para... E é só fechando aqui, e esse símbolo do Sankofa é o que mostra pra gente, se nós estamos aqui, né, que é construindo também esse presente, olhando, né, mas isso se deve às lutas do passado. Nós nunca estaríamos ocupando o espaço de fala que a gente ocupa, por mais ainda que tem muitas pessoas da favela, no sentido assim, sem nenhum espaço de fala, né? Muitas pessoas morrendo sem conseguir falar, mas o mínimo que a gente conseguiu alcançar foi a partir de muita luta e resistência. Não foi graças a ninguém, a não ser aos nossos antepassados, as mulheres que vieram antes que a gente, né? E os homens negros também. Acho que esse sentido que a Conceição também resgata na gente, que as duas outras autoras também mostram. Serei cada negro que luta, oferecerei pelo fim do racismo, meu sangue e batismo oferecerei pela pão, comida escassa, oferecerei vinho, vício, cachaça, oferecerei aldeias de tantos nomes, oferecerei negro, branco, homem livre, esta fé sempre tive, oferecerei, cadê vocês? Negra, história negra, oferecerei toda dor suportada, oferecerei preto, velho, iaiá, oferecerei negra, bela raiz, este povo feliz, oferecerei meu trabalho escravo, oferecerei aluguel mal pago, oferecerei meu povo desterrado, oferecerei a beleza que faço, a alegria que traço, oferecerei leite de tanta ama, oferecerei negro filho reclama, oferecerei quilombolas guerreiras, oferecerei na cidade, na roça, esta fé que é nossa, oferecerei vinho, sangue suado, oferecerei pão partido esmagado, oferecerei um clamor de justiça, oferecerei arte, samba, vitória, na mão a história, oferecerei.
antes de finalizar, só pra gente, a nível de pensar até nos próximos, eu queria que em uma palavra vocês trouxessem, né, o que esse módulo, essa atividade de hoje, que a gente ouviu um pouco da Thaisa e falou sobre Conceição Evaristo, né? Conheceu mais sobre Conceição Evaristo e sobre a Thaisa também, trouxe pra gente, em uma palavra, e jogo rápido. Eu acho que é um momento de estudo libertador. Momento de conscientizar a si mesmo. Como é uma palavra? Conscientizar a si mesmo e procurar, né, tá passando para frente o que a gente adquiriu aqui, que são coisas importantíssimas. Esperança e que a luta precisa ainda muito mais de nós. Esperança. Potência. Perseverança. Resiliência. Conhecimento. Encontrar-se. União. Não, essa fala. Pode repetir, ué. Eu ia falar conhecimento. Conhecimento ninguém falou. Tá aí. Libertação. E falta a minha palavra. Eu, né? Eu vou falar escrevivência. E aí, eu queria. Ancestralidade. Que pra... Você foi falar com ele que você copiou essa palavra. Vai. Mas é coisa porque nem eu não falei com ele, ele falou comigo, eu tenho que falar essa palavra. Vamos falar. Ela falou na voz dela, eu vou falar na minha ancestralidade também. E outra palavra também que eu tenho, vou falar mais uma, gratidão. Porque assim, aproveitando e agradecendo a Thaisa, né, pela disponibilidade, a Thaisa saiu de Araçuaí ontem, veio, se dispôs a estar aqui com a gente, livre e espontâneo voluntariado, sabe? E assim, o quanto que nós mulheres negras, é isso, quando a gente ocupa qualquer espaço, nós temos que ter esse papel de também, de arrebentar. Qualquer espaço que a gente chegou foi porque a gente arrebentou a porta. Então a gente também tem que proporcionar que outros passem por essa porta, sabe? E que, de certa forma, que seja um processo menos doloroso do que foi pra gente. E assim, eu queria agradecer muito a isso, muito orgulho dela. É uma potência, né? Tanto ela como Lísia, que são, né, grandes potências nossas. E assim, que bom Thaisa ver, porque Thaisa é muito inteligente sempre, muito dedicada. E ver Thaisa, como eu ganhei uma rosa hoje, que eu sou uma, né, desabrochar nessa forma que é, né, nessa coisa mais linda, de uma escrita, de uma vivência, de romper com o egocentrismo que é imposto, que é branco, e se libertar. Então, Thaisa, assim, muito obrigada. E você conte com a gente. E outra coisa, a Thaisa, ela também, ela está compondo agora o projeto nosso, tá? Ela também está ajudando na coordenação agora, mesmo à distância, ela vai estar contribuindo com a coordenação, com outros processos, já está nesse processo de construção do projeto, que dentro desse grupo de estudo tem um projeto que é Mulheres Negras, Tecelãs da Resistência, e Thaisa, né, ela também está compondo essa coordenação desse projeto com a gente, tá? Eu que quero agradecer, assim, eu fico muito emocionada porque a Teoflotone me oferece, assim, grandes oportunidades. Assim, na primeira vez que eu estou socializando de forma mais profunda o que eu aprendi no doutorado, e eu fico muito feliz de saber que está sendo aqui e ainda mais puxado por tantas mulheres, né, tem no sentido da escrevivência, tem no sentido da resistência das mulheres negras. Então, por isso, Cal, a gente enfrenta os buracos de Araçuaí até aqui, a gente dá um jeito,
A gente faz o que for, porque vale muito a pena. Então eu quero agradecer bastante, quero agradecer a cada uma que esteve aqui, que leu, né, que comentou, que falou, que acolheu. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, estou indo embora assim, explodindo de alegria. Como ser leve, se ao me deitar as pálpebras pesam, se do sono e dos choros os olhos incham, se o cansaço cada dia é maior ainda, se o dia não se fez bom na vida. Como ser leve, se meu corpo pesa 1 tonelada, se minha indignação beira loucura, se minhas escolhas são confrontadas, se os grilhões apertam a garganta. Como ser leve, se meus passos fazem barulho, se minha presença ameaça, se dizem que falo alto demais, se até meu riso incomoda? Como ser leve, se a insegurança atravessa o peito, se a solidão uma hora me encontra, se a angústia a tanto me persegue, se a culpa me cobre e me despe? Como ser leve, se minha vida pertence aos senhores, se as ruas invadem o povo, se o amor nunca escolheu as ruas, se dos séculos ainda não fomos libertas, se a cor da noite é tão escura, e se nos olham, mas não enxergam. Não esperem leveza, se dentro de mim a bala perfura, se o facão amolado esquarteja a carne, se a bomba está prestes a explodir, se cada prego batido deixa marcas, se tudo que querem é a cabeça abaixar. Não espere leveza, se minha pele é de mulher negra, se o gatilho aponta para nossa cabeça, se a clandestinidade é a única saída, se nos querem servas nunca libertas, se nenhum segundo nos querem vivas. Não espere leveza, se a fome não espera, se a dor não espera, se a morte não espera. Pega a referência em massa. Não espere leveza, quero tocar fogo no racismo, quero queimar os engenhos e quero cobrar a nossa conta. Não espere leveza ao racismo que vai cair.